Oi, gente, meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre O Matador, da Patrícia Mello. Esse é o segundo livro que eu leio dela, gosto bastante, gostei bastante, queria ler outras coisas. E o primeiro livro foi o que eu mais gostei, que é Mulheres Empilhadas. Eu gostei bastante desse livro, gostei mais do que esse, O Matador. Eu vou falar por quê. Bom, aqui conta a história do Michael. Ele é uma pessoa, assim, detestável. Tipo, vou falar mais porque depois, e ele ainda narra a história. Então é difícil tu ler uma história quando tu não gosta do narrador. Então ele, no início do livro, esse livro, me esqueci de dizer, foi lançado em 95. Ele perde uma aposta e ele pinta todo o cabelo dele de loiro. E ele conhece a Cledir, uma moça que trabalha numa loja, que é as lojas Mapim. E ela começa a gostar dele, ele começa a gostar dela. E nesse meio tempo tem um amigo dele, o Suel, que pega e começa a fazer piada com ele, rir dele, porque ele pintou o cabelo de loiro. E ele fica muito irritado com isso e chama o Suel para um duelo. Daí o Suel pensa que é uma brincadeira, né? Tipo, uma besteira, né? Fala que tava brincando e tudo. Mas ele pega e decide que tal dia ele tem que ir lá com arma também, com armas e os dois duelar porque ele desrespeitou ele, riu dele. Daí o Suel não leva muito a sério. Mas o Michael, que é o personagem principal, ele fica até meio arrependido, pensando em voltar atrás, né? Pensando que não precisaria, né, um duelo por causa disso. Só que é tarde para ele voltar, ele pensa que já é tarde. Então ele encontra o Suel com a namorada dele, que é a Erika. O Suel não tá querendo muito, tipo, eu penso em que ele tá só, tipo, blefando, né? Então ele pega e diz pro Suel que ele vai atirar nele. Ele pega e dá 2 tiros nele, o Suel cai morto. A namorada dele, a Erika, começa a chorar com ele. Daí, tipo, ela não tava acreditando, e ele também, antes de morrer, não acreditava que ele ia atirar nele por causa disso, causa de uma brincadeira, de uma besteira, né? Então ele sai e daí no dia seguinte não vem a polícia atrás dele. Ele pensou em se entregar alguma coisa e as pessoas começam a parabenizar ele por ter matado o Suel, porque o Suel ele era assaltante, e tipo, dito assim que ele já tinha estuprado uma mulher. E então as pessoas começam a parabenizar ele pela morte do Suel, começam a dar presentes para ele, que ele fez bem feito, e até um cara da polícia lá, um delegado, pega e parabeniza ele por ter matado o Suel, porque o Suel estava sempre aprontando. E ele recebe também um presente que é um porco, que ele tinha a intenção de consumir, né, um dia, mas ele acaba criando como um animal de estimação, o Gorba. Daí ele acaba criando assim como se fosse um cachorro. E essa é uma das poucas partes assim que tu vê alguma sensibilidade no Michael, porque até com as mulheres que ele se relaciona, principalmente por sexo, e não vejo que seja assim realmente por amor, é mais assim por carência e por sexo. Então, a parte da humanidade dele, mais humana dele, é quando ele tá com esse porco Gorba, que daí ele parece assim, ele cuida muito desse porco, tipo assim, como se fosse um pet mesmo. Então, e ele é um personagem bem machista. Tipo, ele fala assim coisas péssimas a respeito das mulheres. Ele é muito machista, então, tipo, é bem difícil gostar dele. Um dia bate na porta dele a Erika, que era a namorada do Suel. E ela pega e fala assim, ó, o Suel era meu namorado, ele cuidava de mim, mas ela tem 15, 16 anos, agora você que vai ter que cuidar de mim, porque ela é órfã, ela é órfã de, acho que a mãe dela, é de pai e mãe, dela diz que ele que vai ter que cuidar dela. Daí ele diz que ele fica meio culpado, se sentindo culpado, ele deixa ela morar lá, e ele começa aos poucos a gostar dela, assim, mas é mais atração sexual mesmo. E ao mesmo tempo que ele tá começando um relacionamento com a Cledir, a moça da loja. Então, daí a Cledir engravida a certa altura, quando ele já nem tava pensando mais em ficar com a Cledir e ficar com a Erika.
E eles pegam e se casam, e ela depois dá à luz a filha deles, a Samantha, e é assim irônico eles terem eles terem uma filha, porque ele é muito machista. Então, seria de ele tratar melhor as mulheres, tendo agora uma filha, né? Mas isso não acontece, porque ele não liga muito pra filha dele, nem pra Cledir, e ele só pensa em sexo, e daí com esse assassinato que ele se torna assim o herói, né, do bairro, ali todo conhecido, muito bem visto, muito bem quisto, né? Então, o Dr. Carvalho, que é um dentista que atendeu ele, que ele estava com muita dor de dente, falou, né, que também queria um serviço, queria que ele matasse o Ezequiel, que é um rapaz que supostamente, né, estuprou a filha dele. E a gente vê, assim, que daí ele vira um matador de aluguel. E as maioria das pessoas que eles pedem para matar, assim, são pessoas, assim, pobres, assim, tipo, pessoas que ele não vai atrás para saber se aquela pessoa cometeu aquele crime mesmo, e só pega o dinheiro e faz, e tá gostando da vida boa, que começa a ter os presentes, as congratulações. Ele não vai atrás de saber se é verdade ou não, até que ele mata um filho de um pediatra. Daí, matando um filho de uma pessoa rica, de uma pessoa assim, de um médico, de um pediatra, daí eles começam a ir atrás dele, né? Porque antes ele estava matando homens pobres, homens assim que tinham algum tipo de ficha, alguma coisa, de ficha criminal. Então, tipo, daí as coisas mudam um pouco. Então ele tá casado com a Cledi, tem a filha dele, e a Erika tá lá ainda, e a Erika gosta dele, começa a gostar dele, e apesar dele ter matado o namorado dela, e ele agora é um matador de aluguel. Ele começa a usar cocaína, e antes ele não usava, tipo, começa a usar bastante droga, cocaína, e mudar bastante, fica mais violento ainda. E daí, então não vou falar muito, porque senão eu vou contar a história toda. Mas daí eu assisti o filme que é baseado nesse livro, que é O Homem do Ano. Que é o Homem do Ano, esse nome é porque a certa altura aqui no livro, no filme também, ele ganha uma medalha pelos serviços prestados aos comerciantes, né? De matador de aluguel, né? Mas, deixa eu contar. Assim, ele forma até uma empresa, né? De como se fosse um justiceiro, e daí ele ganha uma medalha, ele é dito o Homem do Ano, né? Pelos comerciantes. Então ele a certa altura, tipo, ele ganha. Daí até assistiu o filme. O Murilo Benício faz o papel do Michael. Tem também. Quem faz o papel da Cledir, que é a esposa dele, é a Cláudia Abreu. Tem outros atores, tem o Lázaro Ramos, que é o Marcão, que é um amigo dele. Tem também. Quem é a Érica é a Natália Lage. Tem outros atores aqui também, tipo. E o filme, assim, no filme eles fazem assim o Michael que dá, como eles geralmente fazem filmes, que dá até pra gostar um pouco dele. Que no livro ele é detestável, desprezível, terrível. Uma pessoa que tu não gosta. Daí no filme, o que eles mudaram, assim, que tu faz gostar dele, é que ele, assim, por exemplo, ele não é tão violento. Por exemplo, aqui a morte do Ezequiel é bem violenta. Ele mata o Ezequiel de maneira cruel, não vou falar como, mas não, ele atira nele, ele não morre. E no filme ele só atira, dá 2 tiros, ele morre, e ele morre de maneira bem violenta, até é difícil de ler essa parte. E no filme eles não mostraram isso. Também, o que eles mudaram também foi, assim, tem uma morte aqui, que eu não vou falar de quem, que no livro ele matou essa pessoa, assim, e, né, pegou e matou na covardia, e no filme foi uma morte acidental. Eles meio que quiseram, assim, suavizar o personagem para ele ser mais, assim, gostável, vamos dizer assim. Então, tipo, no filme ele é um pouco melhor, bem melhor, né, na verdade, do livro. Até a Cledir, a esposa dele, a primeira vez deles, ela não estava mais querendo ficar com ele, e ele estupra ela. Primeira vez deles, ele estupra ela. E isso não tem no filme, sabe? Então eles suavizaram bastante o personagem
pro filme, né? Pra ficar melhor no filme. Mas eu vi o filme é bom, sabe? Mas eu, sei lá, melhor eu ler livros também pra acompanhar. Mas assim, aqui eu me lembrei do Trainspotting. Aquele filme Trainspotting, do tipo assim, que os personagens são detestáveis no livro. O único que é bom, assim, que tu gosta é o Spud. E no filme tu gosta de todos, até do Bagby, que é um dos piores, né? Então aconteceu essa mesma coisa, eles mudam os personagens pra tu gostar um pouco desse, porque senão um filme com a pessoa detestava, tu nem dá vontade de assistir mais. E o livro também, né? Mas. Bom, então fica a dica do Matador, e é um livro bom, bem escrito, né? Cheio de palavrões, ele fala palavrão o tempo inteiro, né? Mas é bom. Mas eu gostei mais das Mulheres Empilhadas. Então é isso. Obrigado, deixa um like.